Quero agradecer por poder estar aqui com vocês. Cheguei bem cedo. Não sei se todos sabem, tem uma sala de oração aqui. Pastor Jefferson ali com a equipe. E aí eu fui meio disfarçadinho, fui lá ao banheiro, e vi ali o barulho. Entrei lá com eles, abracei o pastor Jefferson, ele orou comigo, nós oramos juntos. O Senhor já nos demonstrou que Ele se faz presente, que Ele quer deixar algo em cada um de nós hoje. E desde quando o pastor Celso disse para mim que era para estar aqui compartilhando a palavra, eu orei sobre essa palavra, eu pedi ao Senhor que me desse uma palavra para cada um de vocês. Você deve perceber que a questão aqui não é o pregador, é a mensagem. Porque o pastor Rudilei já esteve aqui, já trouxe uma mensagem. O pastor Marcos já trouxe uma mensagem. O pastor Celso já trouxe uma mensagem. Então a questão, como eu disse, tem uma sala de oração ali, e aquela sala de oração já preparou esse ambiente. Amém. Aqui já é um ambiente preparado, é um ambiente de glória. O importante, querido, é você estar com o teu coração aberto. O importante é você vir para ser realmente reposicionado pelo Senhor. O importante mesmo é você nesse momento se fazer como barro nas mãos do Senhor. Alguém disse que a pessoa mais difícil de mudar numa igreja é o pastor. A pessoa mais difícil de mudar na igreja é o pastor. É claro que não é o teu caso, porque você é um barro mole nas mãos do Senhor, amém? Fique de pé um pouco. Fique de pé um pouco. Sopra o teu vento aqui. Toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Toma o teu trono. Vem reinar. Nós queremos te ouvir. Tudo que nós queremos é ouvir a tua voz essa manhã, Pai. Nós queremos. Somos como barro mole em tuas mãos, Pai. Diga a Ele: eu sou tua casa. Sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa. As coisas de verdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo. Nós não queremos muito, querido, te manipular aqui. Não queremos nada te manipular aqui. Queremos que você realmente se mova em liberdade. Pois aonde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. Aonde o Espírito do Senhor está, você não precisa dar comando. Eu não sei aonde você quer que o Espírito tenha liberdade em tua vida, querido. Eu não sei. Eu não sei se você quer que Ele tenha liberdade no teu coração, para fazer você te direcionar para onde Ele quiser. Eu não sei se você quer que Ele tenha liberdade na tua mente, para mudar padrões, para mudar coisas que você talvez aprendeu desde criança. Eu não sei aonde você quer dar liberdade ao Espírito. Mas se você quiser dar liberdade ao Espírito no teu coração, põe as mãos sobre o teu coração. Se você quer que o Espírito tenha liberdade sobre a sua mente, coloque as mãos sobre a sua mente. Se você quer que o Espírito tenha liberdade sobre toda a tua vida, erga as tuas mãos aos céus.
Se você quer que o Espírito Santo tenha liberdade na tua casa, na tua cidade, na igreja onde você está lá, para ser um facilitador, mas só diga com verdade, só ore com sinceridade e verdade: Espírito Santo, tens liberdade aqui, Senhor. Essa é a verdade, Deus. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Cante o mais alto que você puder. Faça essa oração a Ele. Liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Aleluia. Somos tua casa, tua morada, Deus. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Oh Senhor, reposiciona, Deus. Deixa tudo conforme a tua vontade, Senhor. Alinha tudo segundo o teu querer, Deus. Vem, Senhor, ponha tudo no devido lugar, Senhor, de acordo com o teu querer e a tua vontade, Deus. Coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Você pode sentar, querido. Tenha total liberdade aqui no nosso meio, Espírito Santo. Faça tudo conforme o teu querer e a tua vontade. Queridos, eu quero trazer um pouco de consolo e conforto ao coração desses pastores, desses líderes que estão aqui. Como o pastor Celso disse, uma manhã de cura, um dia de cura. Tudo que você precisa, querido pastor, amado irmão, companheiro de ministério, líder, tire todo o peso das suas costas. Todo o peso. A palavra do Senhor em Pedro nos orienta a lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades, pois Ele tem cuidado de vós. Se você estiver fazendo o seu ministério ansioso, com medo, você ainda não foi curado por esse perdão de Deus, você ainda não foi tocado pelo amor do Senhor, que lança fora todo medo. Uma palavra do pastor Ulisses para nós foi essa: anda em amor. O único sentimento que precisa estar forte, enraizado, aflorado no teu coração é o amor. Anda em amor. Anda em amor perante o Senhor. Ame o teu Senhor. Adore o teu Senhor. Medite sobre a sua palavra. Faça de tudo para obedecê-lo, para honrá-lo. Ame as pessoas. Não se compare com as pessoas. Não entre em competição com as pessoas. Não entre em comparação, em imitação, em competição. Ame as pessoas. Ande em amor. Ame os que são diferentes de você. Ame os que são iguais a você. Ande em amor. Se você andar em amor, eu tenho certeza, todo o peso do teu ministério, todo o peso da vida cristã, da vida ministerial, ela vai deixar de existir. E você simplesmente vai se movimentar em amor. Você simplesmente vai caminhar em direção ao propósito. Você vai simplesmente caminhar para cumprir o que a palavra do Senhor Deus nos diz. Essa manhã, querido, eu não pretendo trazer aqui uma palavra de contemplação. Eu me conheço, eu sei, eu não sou muito didático. Tem pastores amigos nossos que eles têm vozes de radialista, né? Eu ouço assim, eu fico espantado. Eles falam, e essa semana me ligou um pastor. Eu falo, meu Deus, cara, eu não tenho nenhuma dessas habilidades. Eu não pretendo aqui trazer uma palavra de contemplação, mas eu peço ao precioso Espírito que alguma palavra que eu liberar sobre a tua vida seja uma palavra de ativação. Minha esposa está aqui, ela sabe como que momentos como esse foram preciosos na minha vida. Como que muitas vezes eu estava sem motivação, triste, até muitas vezes pensando em desistir, e participando de momentos como esse, estando em ambientes como esse, eu voltava para casa reposicionado, voltava para casa ativado, motivado. Porque eu entendia o propósito de Deus para mim, entendia a direção para a qual o Senhor estava me apontando.
Então, amados, cada um aqui, você não pode estar como uma barata tonta. Nós não podemos estar como igreja perdidos, desorientados. Não, nós somos filhos de propósito. Um filho de propósito, ele tem um pai de destino. O pastor Celso citou aqui o Salmo 127. O Senhor que vigia a casa, o Senhor que edifica a casa. Ele diz também que os filhos são a herança do Senhor. E eles são como, feliz é o homem que enche deles a sua aljava. Isaías 49 diz que o Senhor nos chamou desde o ventre. E o Senhor nos guardou com a sombra da sua mão. E Ele nos fez como um arco nas mãos dEle. Você é como um arco nas mãos do Senhor. Ele tem um alvo, um propósito para a tua vida. Se coloque nessa situação, nessa condição de ser impulsionado por Deus. De ser impulsionado por Deus, para permitir que Deus te leve aonde Ele quer te levar. Então eu também não pretendo trazer uma palavra que te emocione. Eu peço que pela graça e pelo favor de Deus, de alguma forma essa palavra te impulsione a algo. Eu peço que de alguma forma Deus cele no teu coração algo que Ele quer que você faça naquela cidade onde você está. Porque, como foi dito aqui, nós não estamos aqui apenas para mais uma reunião, apenas para mais um evento. Nós estamos em dias de construção, em dias de edificação. Então eu não tenho nenhuma expectativa de que você fique emocionado. Eu espero que você fique impulsionado. Eu espero que você, de alguma forma, Deus te traga uma certeza. Olha, é isso que eu preciso fazer. É para isso que o Senhor está me direcionando. É isso que o Senhor está confirmando no meu coração. O pastor Rudilei disse aqui que cada um tem uma movimentação. Betânia é um lugar maravilhoso, querido. Se você tiver a oportunidade de conhecer Betânia, Campo Mourão, é um lugar maravilhoso. Todos eles são privilegiados de congregar ali junto com o pastor Rudilei. Eles têm uma movimentação maravilhosa. Arapongas também é um lugar maravilhoso. Nós amamos estar aqui. Nós nos sentimos filhos dessa casa aqui. Só que é uma movimentação completamente diferente. É uma igreja completamente diferente. Comunidade Vinde em Cambé, onde eu estou, é uma movimentação diferente. Então, não pense assim, olha, eu tenho que ser igual o Rudilei, eu tenho que ser igual o Celso, eu tenho que ser igual aquele, igual... Não tem nenhum problema você fazer algumas coisas que ele faz, que algum faz, não tem nenhum problema. Mas você precisa saber que você tem uma identidade no Senhor. Pastor Celso disse aqui, nós somos filhos. Se você tem mais de um filho, você sabe, cada filho tem uma identidade. E cada filho vai se movimentar na sua identidade. Então entenda que tem algo que o Senhor quer que você gere. O Dilei falou aqui sobre a angústia de gerar algo. A angústia de se gerar algo. Mas quando você vê aquilo que Deus colocou uma semente no teu coração, você acreditou. Você creu que aquilo foi do Senhor gerado em você. Aquilo começa a tomar forma, aquilo começa a crescer, aquilo começa a querer vir para fora, aquilo começa a criar corpo. Então creia, querido, que Deus tem gerado algo. Em Daniel 10, Daniel tem uma visão à beira do rio. Ele diz que só ele viu. E ele ficou angustiado. Então, se você sair daqui essa manhã com uma angústia no teu coração, de querer dar uma resposta para o Senhor, e essa angústia te levar a jejuar, essa angústia te levar a querer perder menos tempo vendo filmes ou fazendo alguma outra coisa de entretenimento, se essa angústia te levar para um quarto, te trancar lá e te fazer orar e mergulhar na palavra do Senhor, é porque Deus está gerando algo em você. Mas isso precisa acontecer. Se você tiver uma revelação dos céus, se você receber uma palavra de Deus, uma diretiva dos céus, isso vai acontecer com você. Você vai receber uma angústia do Senhor, que a sua vida não vai continuar sendo a mesma. Você não vai continuar fazendo as mesmas coisas. Você vai dar um corte na tua história. Você vai para a presença do Senhor e dizer: Senhor, eu preciso ter a direção clara do Senhor. Eu não quero ficar para lá e para cá, de evento em evento, de vento em vento. Eu quero entender a direção do Senhor. Nesse contexto, nós estamos como comunidade Vinde lá desde novembro. Estamos ali pedindo direção para o Senhor naquilo que Ele quer que a gente se movimente. E o Senhor nos deu uma direção. Eu quero compartilhar essa experiência com vocês. Foi algo muito fantástico.
o Senhor nos direcionou a ir à porta de um colégio estadual, à noite, e fazer algumas placas tipo, quer uma oração, quer conversar, quer um abraço. E nós fomos com uma equipe de louvor, de adoração, de tangedores, paramos na porta daquele colégio, ficamos ali adorando. Eles saíram, alguns não vieram para ser abraçados, mas ficaram lá na beirinha do muro chorando. Aí as irmãs foram lá, abraçaram, oraram. Uma outra moça, é uma moça que ela é youtuber no meio secular, ela tem milhares, qualquer pastor ficaria invejoso dela com a quantidade de seguidores que ela tem no Instagram, 450 mil seguidores. Claro que pastor não fica invejoso, né, irmão? Isso é só uma hipótese bem distante. Essa menina saiu tocada daquele lugar. Ela postou nas redes sociais dela que ela saiu e ela foi tocada pelos louvores. Então eu entendo que foi uma direção que o Senhor nos deu. Nós passamos dias de angústia gerando algo para que aquilo nascesse, para que a gente pudesse ver o rosto daquilo que o Senhor estava nos dando. Mas nasceu. E nós pode crescer e ganhar corpo. Porque nós temos um desejo, querido, nós não queremos apenas realizar cultos, nós queremos deixar algo para essa geração. Nós não queremos apenas ter um bom ministério de louvor, ter bons ministérios na igreja, que isso é muito importante. Mas nós queremos construir algo para essa geração. Quando eu entrei ali na sala, que o Jefferson orou comigo, oramos juntos, ele disse uma das coisas que eu quero falar aqui nessa noite. Eu quero falar sobre um Deus geracional, um Deus presente nas gerações. Eu quero que você entenda, pastor, cada um que está aqui, que a obra de Deus não começa em você e não termina em você. Às vezes a gente pensa assim, coitado de Deus se não for eu, né? Se eu morrer aqui nessa igreja, o que vai acontecer? Se eu morrer aqui nessa cidade, o que vai acontecer, amado? A obra de Deus não começa em mim e não termina em mim. É claro que eu sou muito importante dentro do propósito de Deus, mas não limite a Deus a uma campanha que você faz na sua igreja, não limite a Deus a dias de manifestação, não limite a Deus a uma forma de se manifestar, não limite a Deus a uma placa, não limite a Deus, não coloque Deus dentro de uma caixinha. Deus é um Deus geracional, Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele está presente desde o início. Então eu quero que você venha para dentro desse raciocínio comigo, porque eu creio que ele vai ser uma verdade libertadora para você. O pastor Celso disse aqui, muitas vezes não vai ser só chapação, muitas vezes vai ser instrução, vai ser entendimento, vai ser coisas que vão construir convicções fortes em nossas vidas. Eu disse domingo na igreja, às vezes a gente se acostumou com esse ambiente aqui. A gente vem para contemplar. Eu já disse, não é uma palavra de contemplação, é uma palavra de ativação. Então não fique assim, não contemple nada, abre teu coração e espere que Deus lance algo dentro de você, para gerar algo dentro de você. Então, querido, às vezes você gosta de um determinado prato e você já sabe o sabor daquele prato. Aí você senta para comer aquele prato e espere que aquele alimento tenha aquele sabor que você já esperava. E você está ali só para dizer assim, está do jeito que eu gosto. Às vezes a gente faz isso com a igreja. O louvor tocou a música que eu gosto hoje. Olha, o pastor pregou do jeito que eu gosto. Você não está aqui, querido, para ter uma contemplação de algo, não. Você está aqui para, se for necessário, ser desconstruído de alto a baixo. Você não está aqui na condição de um avaliador para dizer assim, é desse jeito que eu gosto. Você não está aqui para contemplar, para avaliar. Você está aqui para ser moldado pelo Senhor. Nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para isso, para ser moldado pelo Senhor. Se você quiser, querido, gaste um tempo aí, ore. Fale isso para Ele, Senhor, eu quero estar aqui para ser moldado por Ti. Eu sei que nós estamos aqui numa convergência de pastores, de igrejas, existem várias movimentações diferentes aqui. Não me avalie, querido, mas abra o teu coração para receber de Deus uma mensagem para o teu coração. Se você pode, por favor, feche os teus olhos e diga isso para Ele, sim, Senhor, se necessário for, Deus, eu quero ser desconstruído de alto a baixo.
todos os meus padrões, todos os meus conceitos, Senhor, todos os meus dogmas, as minhas tradições, Senhor, eu coloco-as diante do Senhor. Eu coloco-as diante da Tua palavra, Senhor. Pai, toda a minha vida, toda a minha conduta, o meu comportamento, eu coloco diante do prumo do Senhor. Eu coloco diante do sábio construtor, que já lançou o fundamento. Eu coloco, Senhor, a minha vida diante do oleiro. Eu me coloco como um barro mole em Tuas mãos e te peço, Senhor, me molda. A medida, Senhor, a forma, o jeito como o Senhor pretende fazer em mim. Peça para Deus, ore ao Senhor. Diga isso para Ele. Romanos 12, versículo 2. Vamos começar por ele. Romanos 12, 2. Está dentro do que eu estava falando até agora. Ele diz no versículo 1: apresentai-vos os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradáveis a Deus, pois este é o vosso culto racional. Ah, mas hoje eu não estava muito afim de vir à igreja. Venha mesmo sem estar afim, porque é o seu culto racional, é o seu culto do seu. Você decidiu fazer isso. É um culto de propósito. Não é um culto de emoções. É um culto de propósito. Eu não faço apenas o que eu tenho vontade, eu faço aquilo que eu sei que o Senhor quer que eu faça. Eu não sou movido por emoções, sou movido por propósito. Não devemos ser, embora somos seres emocionais, sim. Mas mesmo com a minha emoção abalada, nós vamos apresentar o nosso corpo a Ele como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós vamos dizer a Ele: Senhor, eis-me aqui, Deus. E Ele diz: não vos conformeis com este século. Pastor Celso disse aqui de tanta coisa que tem acontecido por aí. Todos vocês sabem, querido, quando Jesus veio, o maior alvo do ensino de Jesus era a religião. O maior alvo das constatações de Jesus, do que Jesus contestou, era a religião. Aí eu te pergunto, a gente não pode sentar numa posição acomodada e dizer: não, nós estamos top aqui com o mestre. Meu irmão, se nós fôssemos passar na linha de justiça de Cristo, o que nós deveríamos ter que deixar para trás? Você sabe, o jovem rico disse assim: Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? Conhece os mandamentos? Ele disse de cor. Então, cumpra-os. Mas se quiseres ser perfeito, aí ele entrou na linha de justiça de Cristo. Se queres ser perfeito, se quer andar na minha linha, no meu padrão de santidade, de perfeição, de justiça. Então, querido, não sente aqui para dizer assim, para fazer uma avaliação, mas sente aqui com esse sentimento aqui de versículo 2 de Romanos 12. Eu não quero me conformar, eu não quero estar acomodado, conformado, como se estivesse tudo certo dentro do padrão, mas eu quero estar aberto. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que dessa forma experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita e vontade de Deus. Nós somos uma igreja que foi atraída pelo um evangelho que nos faria bem, um evangelho que resolveria os nossos problemas. A gente se esquece que no jardim, o que Deus restringiu lá foi a árvore do bem e do mal. Deus de alguma forma restringiu o bem, porque às vezes o que nos faz bem acaba nos fazendo mal. O bom acaba nos fazendo mal porque nos distrai, nos tira do propósito. Já foi dito isso aqui hoje. Então, querido, mais do que o bem, o que eu e você precisamos é da verdade. Mais do que uma sensação de bem-estar, o que eu preciso é da verdade. Se eu receber uma verdade que me incomode, é melhor do que algo que me faça se sentir bem. Se eu receber uma verdade que me tire o sono, é melhor que algo que me faça bem momentaneamente, que faça bem para o meu bem-estar. Então nesses dias, querida, a nossa preocupação não é te fazer se sentir bem, é te trazer uma verdade libertadora. Amém.
uma verdade que vai te libertar e te liberar para o propósito, para que você flua, para que você cumpra o propósito, sem nenhuma prisão da religiosidade, sem nenhum padrão de engano, sem nenhum padrão de ambição, de vaidade, mas alguém que está fluindo no Espírito em liberdade, com uma motivação correta, com um sentimento correto. Então se coloque nesse momento, querido, disposto a ser renovado no vosso entendimento, porque se for para a gente vir aqui e continuar pensando nas mesmas coisas, sempre, não faz diferença nenhuma. Se não for para mim vir aqui ser transformado pelo Senhor, ter a minha mente transformada, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então seja você pastor, graduado, pós-graduado, doutorado em teologia, sente-se para aprender, sente-se para ser transformado, sente-se para ser moldado na presença do Senhor. O apóstolo Paulo declara: eu considerei tudo como lixo, para que eu pudesse receber as grandezas das revelações do Senhor. Abra a tua Bíblia, por favor, comigo em Gênesis 5. Talvez, pastor, muitas pessoas, muitas mulheres sofrem com uma ditadura da beleza, não é? Um padrão de corpo, um padrão de cabelo. Quando você se aceita e ama a si mesmo, quem você é, essa ditadura, esse padrão de beleza não te incomoda mais. É claro que é importante o cuidado, mas o padrão e a ditadura da beleza é muito rigoroso, e algumas ficam desesperadas. Se você estiver do lado da tua esposa, fala para ela assim: eu te amo como você é, querida. Tem pastores que querem que as suas esposas sejam pregadoras, sejam levitas. Não coloque um padrão, não coloque um padrão, vai gerar na tua casa um ambiente de cobrança. Não coloque esse padrão, ame ela como ela é, o Senhor vai usá-la da forma como ela é. Pastores que se colocam debaixo de uma ditadura de um padrão: não, para mim ser um pastor bem sucedido, a minha igreja tem que crescer. Não necessariamente, não entre nesse padrão. Se você olhar para a palavra do Senhor, esse padrão você não vai encontrar lá. É óbvio, todos queremos que uma igreja cresça, porque uma igreja que cresce são pessoas que estão sendo alcançadas, pelo menos é assim que tem que ser. Não pode ser pessoas que estão sendo aliciadas por coisas que Deus não vai dar para elas. Tem que ser pessoas que estão sendo ajuntadas para o cumprimento do propósito. Mas, querido, não entre num padrão, numa ditadura. Não entre. Não, eu tenho que ser dessa forma, eu tenho que ser assim, a minha igreja tem que ser assim, nós temos que ir para tal lugar, nós temos que ser dessa forma. Não, ande em amor. Ande em amor. Você quer o maior segredo para ser um pastor bem sucedido? A Bíblia e o Espírito Santo. Se fecha no teu quarto com Ele, querido. Se fecha no teu quarto com Ele. Você vai ter as melhores aulas de coach que alguém poderia te dar. Não digo para você que nós não temos aprendido com pessoas. Temos sim. Acabei de dizer que andamos no meio de pessoas maravilhosas, aprendemos muito com elas. Mas não entre num padrão de cobrança. Gênesis 5, como eu disse para vocês, deixa eu voltar aqui. Abre Gênesis 12. Gênesis 12, versículo de 1 a 3. O que acontece com esses camaradas aqui chamados pastores, eu e você que estamos aqui? O Senhor precisa mostrar para nós a grandeza dEle. O Senhor precisa revelar para nós o propósito dEle na nossa vida. E para fazer isso, Ele precisa nos impulsionar, Ele precisa nos motivar. É por isso que Jeremias vai para a presença do Senhor e diz assim: Senhor, o Senhor me enganou, o Senhor me iludiu.
do jeito que o Senhor me mostrou a revelação, o propósito, eu achei que ia ser tudo muito fácil. Eu achei que eu poderia dar uma palavra de comando e tudo se resolveria. É porque Jeremias disse: Senhor, o Senhor me iludiu, e eu fiquei iludido. Eu acreditei no ministério, eu pensei que o Senhor faria tudo de uma forma muito simples, e não está sendo assim. Não é verdade? Como é que foi lá no seu chamado, querido, no momento? No início, opa, maravilha, você é pastor agora, e é Deus comigo, e é igual Davi, eu pego a pedra e eu derrubo o gigante, é igual Moisés, eu estendo o cajado e abre o mar, e é assim mesmo, querido, é assim mesmo. Só que a gente não sabe quanto tempo Davi ficou cuidando de ovelhas, matando urso, matando leão. A gente não sabe quantos dias Moisés marchou até chegar diante daquele mar. Então Deus é Deus que abre mar, sim, Deus é Deus que derruba gigantes, mas você precisa caminhar com Ele, continuar caminhando com Ele. Então não pense você que você começou algo que achou que seria de uma forma e não é como você pensava. Deus é o mesmo Deus, é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Aquilo que Ele começou, Ele vai terminar. Só que Deus tem um modelo. A obra dele não começa e termina em mim. Eu não estou aqui para substituir, eu estou aqui para representar a Deus. Então eu não vou ser aquele que inicia e termina a obra de Deus. Eu vou de alguma forma participar em algum momento do cumprimento do propósito. Deus é um Deus geracional. Ele vai cumprir o propósito dele de geração em geração. Então na minha geração, no meu tempo, de alguma forma, eu vou cumprir com o propósito. Mas eu não posso querer fazer a minha obra, eu não posso querer fazer assim, não, Deus, o que eu quero cumprir no propósito é isso. Não, eu tenho que entender aquilo que Ele quer que eu faça, a forma como eu contribua. Quando Deus chama Abraão aí em Gênesis 12, o chamado de Abraão, como todo chamado, é um chamado entusiasmante. Deus chama Abraão, Gênesis 12, versículo de 1 a 3, diz assim: ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei, e de ti farei uma grande nação. Preste bem atenção nisso. Você que está aqui, pastor, ou você que é líder, está aqui junto com o teu pastor, você quer que a tua igreja cresça na tua cidade? Eu quero que ela manifeste o reino do Senhor ali. E é impossível que isso aconteça sem que o Senhor agregue pessoas. É automático. Onde a presença do Senhor se manifesta, as pessoas são atraídas. Então entenda, não trabalhe para encher a tua igreja, trabalhe para que a presença de Deus esteja lá. Porque se de alguma forma você atrair elas e a presença de Deus não estiver lá, elas não vão permanecer. Mas se você trabalhar para que a presença de Deus esteja ali, mesmo que no primeiro momento está você, a sua esposa e mais um. Se tiver você e a sua esposa, já está 2. Se tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, não no nome de uma denominação, não no nome de um objetivo pessoal, mas no nome do Senhor, com um coração sincero em fazer a vontade de Deus e não de cumprir ambições pessoais. Estiver reunido em nome do Senhor, Ele vai estar ali. Então trabalhe. Teve uma vez que nós viemos aqui, nós viemos com uma pastora, ela disse assim para nós: olha, eu estou aqui de manhã, esse ambiente aqui é maravilhoso, mas à noite eu vou ter que ir para a igreja fazer culto, e eu não gostaria de ir, eu não tenho vontade de ir, eu não tenho forças para ir, eu não sei como chegar diante daquele povo, e o que eu vou dizer para eles. Mas o que é isso? É esse adoecimento que o pastor Celso disse, porque a gente quer fazer algo para as pessoas, a gente quer mostrar algo para as pessoas. Então o ministro, o pastor, quando estiver no altar, não é nada mais, nada menos do que como você estava com ele sozinho no teu quarto. Então apenas flua, não funcione. Não funcione, não queira fazer uma performance. Apenas flua. Apenas flua. Senhor, obrigado porque o Senhor está aqui comigo. Obrigado, Deus, porque a ação do Senhor não está limitada às minhas palavras.
A ação do Senhor não está limitada a mim. O que o Senhor pode fazer independe da minha capacidade de interlocutor, de orador. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é tão grande, tão tremendo, tão maravilhoso. E pronto, e vai embora. Se tiver que adorar o Senhor, erga suas mãos aos céus lá como ministro e fala: Senhor, louvado seja o teu nome, engrandecido é o Senhor, eu te amo, Deus meu, Deus da minha vida. E assim você vai, sem nenhuma preocupação de que as pessoas vão te avaliar bem ou não. Apenas flua na presença do Senhor. Isso vai tirar de você todo o peso de dar uma performance, de apresentar algo. Tira esse peso de dar uma performance, de apresentar, não. Apenas flua. Deixa que a presença do Senhor, o que está dentro de você, flua. Então Deus faz uma promessa: vamos trazer Abraão, como se Abraão fosse chamado para ser um pastor de uma igreja. Deus diria assim: Abraão, vem cá, você vai ser pastor. E olha, a sua igreja vai ser grande, Abraão. A sua igreja vai ter uma multidão de pessoas, como todo pastor talvez sonha. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Dá uma olhada em outro texto ainda. Gênesis 15. Não, no mesmo Gênesis 15, versículo de 1 a 6. Capítulo 15, versículo de 1 a 6. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo. Teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverá de dar se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Que momento que Abraão está vivendo? O Senhor prometeu para ele que faria dele uma grande nação. O Senhor disse para ele que através dele seriam benditas todas as famílias da terra. E aqui já no versículo 15 o Senhor está dizendo assim: não temas, Abraão, eu sou contigo. E Abraão está dizendo assim: como, Senhor? Como que a tua promessa vai se cumprir, Senhor, se até agora eu não estou vendo nada acontecer? Como, Senhor, que a tua promessa vai se cumprir se eu não vejo nenhuma evidência do cumprimento da tua palavra? Ele está dizendo assim: Senhor, como que eu vou chegar a viver a promessa do Senhor, se eu ainda não tenho o ministério de louvor que eu desejo ter, se a minha igreja não tem ainda a estrutura que eu desejava ter? Como que é que vai acontecer isso que eu sonhei, o sonho que o Senhor plantou no meu coração? Como é que isso vai acontecer se está tão longe de chegar nisso? Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverá de dar se continuo sem filho? O herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais a Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será este o teu herdeiro, mas aquele, preste atenção nisso, mas aquele que será gerado de ti. O segredo do teu sucesso não está lá, não está lá. O segredo do teu sucesso vai ser gerado em você. A tua descendência, a tua herança vai ser gerado está dentro de você. Tudo que você precisa, irmão, está dentro de ti. Todos nós sabemos quando Deus ordena, fala que eles iriam para uma terra que manava leite e mel. Nós sabemos que o leite e mel está debaixo da nossa língua. Então, pastor, pastora, líderes que estão aqui, não pense que uma igreja de sucesso está representada na sua estrutura, nos seus ministérios. Uma igreja de sucesso está em homens e mulheres que entenderam, que o fato de entenderam trouxe sobre eles uma angústia. Essa angústia os levou a se prostrarem, a se trancarem em quartos, a se trancarem dentro de igrejas e começarem a orar: Senhor, não a nossa vontade, mas a tua vontade. Não, Senhor, não queremos nos conformar com esse presente século, mas estamos abertos, disponíveis para sermos transformados pelo Espírito no nosso entendimento. Então, querido, vai ser gerado dentro de você, vai ser gerado em você. A resposta de Deus para Abraão é essa.
A isto respondeu logo, de imediato, o Senhor: não será este teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. E quando nós não entendemos isso, quando eu não entendo que tudo que precisa, que tudo que Deus quer é o meu coração, eu começo a trazer coisas artificiais para a igreja. Eu começo a gerar Ismaéis. A minha ansiedade gera Ismaéis. E o Ismael, querido, ele é um problema para a igreja. O Ismael traz competição, traz comparação. O Ismael é outro propósito, é outra nação. Então, na nossa ansiedade, não crendo que de mim, embora os dias passem, embora eu fique cada vez mais fraco, cada vez mais enfraquecido, é de mim que vai ser gerado, é na minha limitação, é na minha fraqueza, é de mim que vai ser gerado. Quando eu não entendo isso, nós queremos forçar a produção, nós queremos forçar o crescimento, nós somos ansiosos, a gente começa a gerar Ismael, e o Ismael cresce do lado do propósito, e começa a competir com o propósito, começa a atrapalhar o propósito. Aí você vai ter que ser muito, vou falar logo o que vem na minha cabeça, vai ter que ser muito macho para decidir em apartar Ismael do Isaac. Você vai ter que ser muito firme. Eu venho de um modelo, querido, que muita gente criticava, mas quando eu decidi me apartar, ao invés deles pelo menos respeitarem, ficar em silêncio, começaram a me malhar. Porque uma coisa é você falar que não concorda, outra coisa é você falar assim: não, eu tenho entendimento, eu tenho discernimento, e eu vou tomar uma decisão, eu sei para que direção eu tenho que ir. Não tem como caminhar, não tem como ter aliança com quem não tem o mesmo propósito. E você não pode ficar preso por afetividade, você tem que andar por propósito. Tudo isso é muito sério, querido. Não estou dizendo para vocês saírem tomando decisões aí inconsequentes e negligentes, não. Nós, quando sabíamos da decisão que devíamos tomar, nós fomos para um quarto, nós oramos, nós buscamos ao Senhor, pedimos direção para Deus, nós gastamos tempo na presença do Senhor, jejuando mesmo, orando para que o Senhor nos direcionasse. Mas não vai adiantar, querido, você ficar só. O pastor José tem uma palavra que ele fala: chega de admirar, chega de admirar, chega de ficar olhando e contemplando. É hora de você dar uma resposta. É hora de você tomar as decisões que são necessárias, fazer as mudanças que são necessárias. O que eu quero dizer para você, querido, abre lá no Gênesis 5 que eu te falei. Pastor Celso disse aqui: qual foi sempre o desejo de Deus, querido? Uma família, filhos que o amassem, que o respeitassem, que o adorassem. E Deus inicia isso através de quem? Deus inicia isso através de Adão. A gente pensa que as coisas são novas, querido, não é nada novo. O propósito de Deus é o mesmo, Deus não muda. O propósito de Deus sempre foi esse, que fosse gerado filhos, que filhos fossem gerados. O propósito dele é esse desde o início. E essa mesma palavra que Deus deu para Abraão, em Gênesis 12 e 15 que nós lemos, foi a mesma palavra que Deus deu para Adão no jardim. Deus criou Adão, Deus abençoou Adão. Olha aí, Gênesis 5, versículo de 1 a 3, o que diz: este é o livro da genealogia de Adão. Este é o livro que fala de como que a partir de Adão, Deus começou a cumprir o seu propósito na terra. Eu creio que pelo menos a partir de hoje você vai começar a olhar com um pouquinho mais de atenção nas genealogias. Você não vai pular a genealogia com tudo, você vai observar as genealogias. Porque o que nós estamos vivendo é isso hoje, querido. Nós somos pais de gerações. Nós ouvimos muito falar sobre ser pais de multidões, e isso provocou uma ambição nossa de querer ver isso acontecer nos nossos dias. Abraão foi chamado para ser pai de multidões, mas Abraão foi pai de gerações, e nas gerações de Abraão uma multidão se formou. Quando fala você vai ser pai de multidão, você quer ver aquela multidão até mesmo te servindo, é melhor ainda, né? Você vai ser um pai de geração.
você vai plantar hoje nessa geração. A geração seguinte vai viver aquilo que você deixou plantado. E isso vai ganhando uma proporção cada vez maior. Deus chamou, Gênesis 5, do 1 ao 3, este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez, o homem e a mulher os criou e os abençoou. E lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que fomos criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. O texto está falando da genealogia de Adão, mas vem cá. Será que houve um problema aí de memória na Bíblia? Sete é o primeiro filho de Adão? Adão não teve 2 filhos antes? Caim e Abel? Deus chamou Adão, abençoou Adão. Adão, você vai multiplicar a terra, você vai sujeitar a terra. E aí logo na primeira geração de Adão, uma tragédia. Logo na primeira geração de Adão, uma tragédia. E às vezes quando a gente pensa que Deus nos chamou para algo, a gente quer que dê tudo certo, que tudo seja perfeito, a gente não quer lidar com as dificuldades. Deus chama Adão e Eva. Na primeira geração de Adão e Eva, uma tragédia. Por causa de imitação, competição, inveja, comparação. Um filho que não tinha um coração segundo o propósito de Deus, mata o segundo o propósito de Deus. Por causa do que um filho mata o outro? Comparação, competição, inveja. Nós somos despertados a funcionar como uma igreja que funciona nos 5 ministérios. Se eu errar a ordem, você me ajuda, não tem problema. Pastores, profetas, evangelistas, mestres, pastores, mestres, profetas, evangelistas e, está faltando apóstolos. Obrigado, querido. E cada um tem que respeitar a movimentação do outro. O evangelista que sai para a rua evangelizar, ele não pode dizer assim, ó, tá vendo aqui a turma do louvor não veio, que esse cara só quer saber de cantar. Não, querido, você é o evangelista, funcione como evangelista, não fique se comparando. Não fique se comparando. Se o seu chamado aqui é o serviço aqui, limpar, não está vendo esse povo folgado, ninguém nos ajuda, não faça isso, irmão, não se compare. Se você está limpando, você tem a mesma importância, ou maior importância de quem está ministrando talvez. Mas faça aquilo para o Senhor, sem comparação, sem competição. É o teu funcionamento no reino, é o teu funcionamento no corpo. Funcione da forma como Deus te preparou para funcionar, sem querer funcionar da outra forma, sem querer comparar e competir. Só funcione. Eu estava falando, todo mundo quer ser profeta, porque o profeta vem e senta a marreta e vai embora. Todo mundo quer ser apóstolo, porque o apóstolo viaja, o apóstolo está sempre vivendo algo novo, está sempre implantando algo, está sempre vivendo coisas entusiasmadas. Evangelista também é bom, porque o evangelista ele faz ações, ele vai lá, ele faz isso, ele faz aquilo. É gostoso ver um novo convertido se achegando. Nós fomos nessa mobilização, depois nós fomos para um lugar onde as pessoas ficam lá, conversando com o passarinho lá, pirando o cabeção. E nós começamos a adorar no meio daquele lugar. E 2 pessoas que estavam lá, puxando uma erva lá, vieram junto conosco na adoração. E nós abraçamos eles, oramos com eles, eles choraram, se prostraram. Como que nós queremos que naquela noite ali o Senhor plantou a semente do amor dele no coração daquelas pessoas e elas se converteram? É muito gostoso a evangelização, ver o novo convertido chegando. Mas ninguém quer ser o pastor, querido, porque o pastor tem que cuidar, tem que tirar os carrapichos. Ninguém quer o trabalho de processo. Todo mundo quer o trabalho do evento, do momento. Mas o trabalho de processo, de perseverança, de persistência, ninguém quer. Só que só tem um dos ministérios que Jesus se intitulou dizendo: eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. É claro que você vai funcionar em todos os ministérios, querido, porque o propósito dos ministérios não é você dizer eu sou isso, eu sou aquilo. O propósito é trabalhar para a unidade do corpo, é trabalhar para o crescimento do corpo,
Aquilo que você tem de apóstolo, você vai impartir com esse irmão. Aquilo que você tem de profeta, você vai impartir com ele. Aquilo que você tem de mestre, você vai ensinar. Aquilo que você tem de evangelista, você vai trazer as pessoas para o seu grupo. Mas não rejeite o trabalho. Jesus disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida. Então, para aquilo que você for fazer, nada que você for fazer vai dar certo, se você não estiver disposto a morrer por aquilo. Nada que você for fazer vai ter sucesso, se você não der a sua vida por aquilo, se você queimar completamente para aquilo. Então Deus chama Adão, Deus abençoa Adão. Você imagina que Adão acreditou na promessa de Deus, de que ele multiplicaria a terra, de que ele encheria a terra. Na sua primeira geração, uma tragédia. E aí? O propósito de Deus se frustrou? O propósito de Deus acabou em Caim e Abel? Acabou? Não. O propósito de Deus não acaba, irmão. O propósito de Deus não se frustra, irmão. O propósito de Deus, eu posso morrer, eu posso me frustrar no propósito, mas o propósito dele não se frustra, o propósito dele não para. E aí vem um terceiro filho, Sete. E aí vai falar, nós sabemos que a partir daqui Deus faz uma segunda aliança. A segunda aliança de Deus é com Noé. Olha no versículo 28 do mesmo Gênesis 5. Gênesis 5, versículo 28. Lameque viveu 180 anos, 182 anos, e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé. Deus fez uma promessa para Adão. Na sua primeira geração, essa promessa parecia estar frustrada. Mas vem um terceiro filho de Adão, Sete. E da descendência de Sete, na 9ª geração de Adão, vem um outro filho chamado Noé. E a partir de Noé, Deus novamente se manifesta. Deus novamente revela o seu plano. E Deus diz a Noé: Noé, nós vamos começar de novo. Noé, eu vou começar de novo a partir de você. Só que o propósito de Deus ainda estava ligado em Adão. Adão, Sete, Noé. Aí você pode dizer assim: ah, mas daí a coisa se perdeu no meio da história. Não, o plano de Deus não se perde, querido. O plano de Deus é preciso, é perfeito. E aí dá uma olhadinha aí, Gênesis 11:10. Eu fui intencional, eu quis colocar a coisa numa ordem. Adão, Sete, Noé, Abraão. Noé, 9ª geração de Adão. Abraão, 9ª geração de Noé. Gênesis 11, versículo 10. São estas as gerações de Sem, filho de Noé. Ora, ele era da idade de 100 anos, quando gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. Me ajuda a ver aí onde que está o Noé, está mais para o Abraão, está mais para baixo aí, não é bem no versículo 10. Descendo aí vai achar o Abraão. 27, 26. Obrigado. Nós poderíamos ler tudo, mas vamos reduzir aqui. Viveu Terá 70 anos e gerou Abraão. Da descendência de quem? Da descendência de Sem. Aí você pode falar assim: pastor, mas e daí? Que diferença faz isso? Qual que é a importância disso? Eu só quero dizer algo para você, querido. Eu só quero trazer um conforto para o teu coração. Pare de se esforçar, querido, assim, num sentido de desespero, de loucura, que se não for você, não vai acontecer. Para com isso. Pare de pensar assim: eu tenho que fazer alguma coisa, se eu não fizer nada vai acontecer. Para com isso. O plano de Deus está em curso, querido. O propósito de Deus está se cumprindo. Você só precisa se encaixar dentro dele. Você só precisa entender, como nós cantamos aqui: Senhor, sopra o teu vento. Só precisa entrar no canal desse vento do Senhor. Você não precisa fazer nada, algo novo. Você não precisa de uma estratégia nova, não. Você só precisa entrar na direção desse sopro de Deus e deixar que Deus te use, que Deus te direcione, que Deus faça o que Ele quer fazer e não abençoar o que você quer fazer.
Ele não quer abençoar o que você quer fazer, Ele quer que você se submeta à vontade dEle, ainda que essa vontade dEle não te agrade. Jeremias, nós falamos dele aqui, ele recebeu o chamado, ficou entusiasmado, mas foi um profeta num dos piores tempos de ser um profeta. Então, querido, não queira que Deus abençoe o que você está fazendo, submeta o que você está fazendo à vontade de Deus. E se for necessário, fala assim: Senhor, se for necessário parar com isso, eu paro. Se for necessário mudar isso, eu paro. Mas existem denominações que são piores que a igreja católica, são dogmáticas, são estruturas engessadas. O Senhor não consegue mudar, pode até cantar, tem liberdade aqui, Espírito de Deus, mas o Espírito não consegue mudar nada. Então, querido, se você quer se movimentar como uma igreja de reino, a tua igreja vai ter ordem sim, vai ter decência sim, mas o Espírito vai ter liberdade ali. O que Ele quiser mudar, Ele vai mudar. O que Ele quiser mudar, o formato, o jeito, Ele vai mudar. A começar por mim e por você. Deixa Deus mudar, irmão. Todos vocês sabem, uma das coisas mais fortes que Deus falou comigo nessa mensagem que eu orei ao Senhor para impartir com vocês. Deus é um Deus geracional. Preste bem atenção. Deus trabalha através das gerações, ok? E Deus diz assim em Salmo 89, versículo 20 a 29: achei Davi, meu servo. Por quantas gerações talvez Deus procurou um homem como Davi? Por quantas gerações Deus procurou um homem justo, íntegro, que faria tudo conforme o seu coração? Será que nesses dias Deus também não tem procurado homens assim? Será que Deus vai encontrar nessa geração homens íntegros, justos, em que Ele poderá fazer na vida deles tudo conforme a vontade dEle? Ou os homens que estão na terra são tão doutores, são tão sábios, que eles já sabem como fazer funcionar uma igreja. Eles não precisam nem da ajuda do Espírito Santo, eles têm todas as técnicas, todas as estratégias, toda a instrumentalidade de se conduzir uma igreja, um culto ou um evento. Será que Deus vai encontrar nessa geração homens segundo o seu coração, que farão tudo conforme a sua vontade? Ou Ele vai precisar encontrar na próxima geração? E nessa hora, querida, era para você estar batendo no teu peito e dizendo assim: Senhor, encontra em mim um verdadeiro adorador, Senhor. Deus, eu quero dar uma resposta para o Senhor nos meus dias. Eu não quero que seja necessário que outra geração venha, Deus, para o Senhor encontrar um homem íntegro, justo, reto, que ande segundo o teu coração. Ele vai encontrar nessa geração, querido. Ele pode encontrar em mim e em você. Ele vai encontrar nessa geração. Se Ele vai encontrar nessa geração, querido, nós não vamos terminar ainda, mas fique de pé. Fique de pé, erga suas mãos aos céus e dê essa resposta para Ele. Diga para Ele: encontre em mim um verdadeiro adorador, Senhor. Eu sei que o Senhor está à procura, Deus. Eu sei que o Senhor está à procura da verdadeira adoração, Deus. O Senhor não está à procura, o Senhor não quer que a gente se conforme com as coisas como elas estão. O Senhor está à procura da verdadeira adoração, Deus. Que o Senhor encontre nos nossos dias, Pai. Que o Senhor encontre na nossa geração, Deus. Que sejamos esses homens nas nossas cidades, Pai, com o coração submetido à Tua vontade. Dá essa resposta para o Senhor, querido. Mais que a própria vida nos deixa ser a geração que busca Tua glória, mais que a própria vida. Essa resposta para Ele.
deixa ser a geração que busca a tua glória mais que a própria vida. Nós queremos ser, Pai. Nos deixa Nós ser, queremos ser, Senhor, a geração que busca a tua glória, sim, mais que a própria vida. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixe sair sem da ti tua não, Senhor. presença. Do nosso jeito não, Deus. Sem Do ti teu não jeito, irei. Senhor. Do teu Sem jeito, ti Deus. não irei. Da forma como o Senhor Não quiser, nos Pai. deixe O que tiver que ser mudado, Deus. O que tiver que ser quebrado, rompido. Sem ti não irei. Faça tudo conforme o teu querer, Senhor. Não vamos nos conformar. Não vamos tomar o molde, Senhor. Preste atenção, queridos. Preste atenção. Se você quiser ficar de pé, quiser sentar novamente. Para muitos, querido, uma carreira itinerante de ministério virou uma carreira profissional. Para com isso, meu amado irmão. Gere lá na tua igreja local. Gere lá no teu quarto, gere lá. O Senhor não se agradou da figueira que mostrou folhas, mas não tinha frutos. O que adianta eu fazer uma campanha publicitária ao meu respeito? O que adianta eu colocar na internet o meu contato para agendas, se Deus não está gerando algo em mim? Não trabalhe para tornar conhecido o teu ministério, querido. Trabalhe para gerar aquilo que o Senhor quer gerar nesses dias. Diga para Ele: Senhor, o meu ventre é um ventre estéril para a tua palavra, Senhor. O meu ventre é um ventre fértil, perdão, é um ventre fértil para receber a tua semente. Diga para Ele: Senhor. Diga para Ele: Deus, eu quero gerar, Senhor. Eu quero gerar. Ainda que gerar, Senhor. Preste bem atenção, queridos. Diga para Ele: Senhor, eu quero gerar, Deus. Só que gerar, irmão, traz transformações no corpo. Gerar traz transformações, traz incômodos. Você está disposto a gerar, irmão? Você está disposto a gerar? Gerar, irmão, vai trazer angústia. Gerar vai trazer dor. Gerar vai trazer transformação. Só que como o nosso irmão Rudilei disse aqui, a alegria de ver o menino, irmão, a alegria de ver o propósito que foi gerado nascendo, recompensará todas essas dores. A alegria de ver que não foi algo nosso, mas foi algo gerado pelo Senhor, valerá a pena. Moisés recebeu a promessa de conquistar a terra prometida. Não conquistou, mas sua próxima geração conquistou. Tem coisas que eu e você não vamos conquistar, querido, embora sonhamos, embora desejamos. Mas se a minha próxima geração conquistar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se eu não adentrar em alguns lugares, embora eu desejei adentrar em alguns lugares, mas se os meus filhos adentrarem lá, e eu creio, queridos, eu creio que essa geração, a geração dos nossos filhos, são gerações que vão adentrar o judiciário, vão adentrar a área da saúde, vão adentrar a educação. Nós vamos exercer o nosso sacerdócio. Nós não vamos limitar Deus a esse ambiente de igreja. Deus é o Deus de toda a terra. Nós vamos ocupar lugares, nós vamos ocupar a política, nós vamos ocupar o judiciário, nós vamos ocupar a segurança, nós vamos ocupar a saúde. As igrejas precisam voltar a implantar hospitais, implantar escolas.
Precisamos entrar nesses lugares. Eu sonho com isso, querido. A minha cidade tem um único colégio particular de confissão católica. A minha cidade não tem uma opção de um colégio particular de confissão evangélica. A nossa cidade não tem um único hospital particular. Nós precisamos adentrar esses lugares. Se eu não adentrar na minha geração, eu vou trabalhar para que a próxima geração entre. Se sonhamos ter escolas, vamos investir para que os nossos filhos se tornem professores. Se sonhamos ter hospitais, vamos investir para que os nossos filhos sejam médicos. Preste atenção, irmão. Os nossos filhos são como o que nas mãos do arqueiro? São como flechas. Os nossos filhos são como flechas. Eles vão chegar aonde nós impulsioná-los. Então diga para ele, filho. Diga para ele assim, filho. Já pensou a gente como igreja administrar um hospital aqui na cidade? Então você podia ser um médico, filho. Plante essa semente no coração dele. Dê destino para o teu filho. Dê destino para ele. Seja filhos naturais, filhos espirituais. Chega desse evangelho de entretenimento. Sim. Que seja assim uma manhã de ativação, que seja uma manhã de alegria, mas que essa ativação, essa alegria me impulsione a cumprir o propósito. Não pode ser só uma festinha, irmão. Não pode ser só uma festinha. Igreja, para com as suas festinhas. Para com as suas festinhas. E vai para a presença do Senhor e pergunte, Senhor, o que o Senhor quer que nós façamos, Pai? Para onde o Senhor quer que a gente vá? Preste atenção. A geração de Josué foi uma geração de conquista. E a geração que conquistou não conseguiu suceder uma próxima geração. Porque as conquistas podem nos embebedar, queridos. Cuidado com a conquista. A conquista pode nos distrair. Então nunca devemos deixar de investir nas próximas gerações. Aqui a filha do pastor Celso cuida do Ministério da Infância. Talvez o ministério mais precioso dessa casa. Interceda por esse ministério, é a próxima geração. Eles são os filhos, eles são a herança do Senhor, eles são a nossa riqueza. Eles vão chegar onde nós não chegamos. Eles vão adentrar onde nós não adentramos. Eles vão pisar em nações onde nós não pisamos. Eles vão conquistar o que nós não conquistamos. Mas nós também vamos chegar muito longe, queridos. Aí você fica lá deprimido, porque a igreja não é do jeito que você queria. E aí, ao invés de você demonstrar para o teu filho que é um privilégio servir o Senhor, você deprime a sua família com o chamado pastoral. Então tira esse peso das tuas costas. Não leve problemas de igreja para dentro de casa. Só mostre para a tua família que é um privilégio servir ao Senhor. Só mostre para a tua família que é um privilégio ter sido incluído nesse propósito maravilhoso do Senhor. Não importa o que você está fazendo, não importa qual é o teu funcionamento, diga apenas, Senhor, muito obrigado pelo privilégio de poder fazer parte do corpo. Não importa o que você é do corpo, só agradeça. Obrigado, Senhor. Obrigado por poder fazer parte do corpo. Obrigado, Pai, por estar na mesma linha de propósito. Da mesma forma como o Senhor um dia chamou Adão, abençoou Adão. Da mesma forma como um dia o Senhor chamou Noé, abençoou Noé. Da mesma forma como o Senhor chamou Abraão e abençoou Abraão. Abraão gerou um único filho, Isaac. Isaac gerou Jacó e Esaú. E apenas na segunda geração de Jacó, de Abraão, ele viu a promessa começar a ganhar mais força. Jacó tem 12 filhos. E aí são os 12 patriarcas. E aí se organiza a nação de Israel. Se organiza o povo de Deus.
mas a história continua em curso, o plano de Deus continua em curso. E como eu disse aqui, num tempo, no momento oportuno, em uma geração, Deus encontra um homem segundo o seu coração, e com esse homem Ele faz uma aliança. Se você ler esse Salmo 89, ele é lindo, ele é maravilhoso. O Senhor diz: olha, eu farei uma aliança contigo, os teus inimigos, como assim como Ele fez com todos, com Moisés, com Abraão. E nós todos aqui sabemos, querido, que essa promessa de Deus feita a Davi se cumpre em Jesus. E aí que eu entro na história. Deus faz uma promessa a Davi: Davi, eu faço uma aliança contigo, você vai reinar eternamente, você vai ser o meu rei, você vai reinar eternamente. Essa promessa se cumpre em Cristo. É por isso que é muito forte quando aquele cego diz: Jesus, filho de Davi. Jesus, aquele em quem o propósito se cumpre. Jesus, aquele que é a continuidade da história. Jesus é aquele, a palavra viva, o verbo vivo. A promessa de Deus de formar para ele uma grande nação, a promessa de Deus de formar uma grande nação de filhos, está se cumprindo em Jesus, o filho de Davi, o herdeiro do trono, o rei eterno e soberano. Mas ainda em vida, ainda numa geração terrena mesmo, Davi desejou construir um templo ao Senhor, e foi possível a partir de Salomão. Só quero fazer 2 comentários antes. Nós vamos ler essa oração de Salomão após ter construído o templo. E eu quero que você entenda com isso de uma vez por todas que nós não podemos limitar a grandeza do nosso Deus. Não seja um pai como Saul. Você é um pai de gerações, ok? Então não funcione pensando no crescimento de igreja, não funcione pensando em resultado, funcione em ativar filhos para cumprir o propósito para as próximas gerações. Talvez você seja o pastor de uma igreja de 10, 20 pessoas, mas ali você vai gerar um filho que vai ganhar multidões para o Senhor, vai ganhar nações para o Senhor. Então não se preocupe com o tamanho, se preocupe com a profundidade, se preocupe com a sinceridade, se preocupe do quanto de céu tem naquela igreja, naquele rebanho. Se você olhar depois em 1 Samuel capítulo 20, você vai ver um modelo de pai que se sente ameaçado pela próxima geração. Talvez você foi obrigado a deixar uma denominação, porque lá tinha homens que não entendiam isso, e você para eles representava uma ameaça. Ao invés deles te impulsionarem, ao invés deles investirem em você, eles queriam te sufocar e te matar, porque você representava uma ameaça. E Saul representa esse pai que lança a lança contra o próprio filho. Então, querido, da mesma forma que te feriram, não fira ninguém, não lance lança contra ninguém. Eu vou dizer algo para você: é terrível perder pessoas na igreja, não é? Pode ser que você venha perder por diversos motivos, mas não perca por um único motivo. Não perca por falta de amor. Não perca por falta de amor. Você pode não ter na tua igreja os melhores ministérios, mas amor você tem. O amor está dentro de você. Então se alguém se ausentar, estiver ferido, não vai lá cobrar ele, não vai lá pedir satisfação para ele, vai lá, abraça ele, chora com ele, fala assim: tu és o meu filho, nós estamos aqui para cumprir o propósito junto, nós estamos aqui para se fortalecer junto. Então não vai lá já bravo porque ele quebrou ali um programa, ele quebrou algo que estava funcionando. Não, se ele parou, pare também. Não fica forçando ele funcionar machucado, doente, ferido. Pare junto com ele, trata as feridas dele, recupere ele, abrace ele, ame ele. Nós não vamos perder por falta de amor. Aqueles que se afastarem, que se ferirem, nós vamos até eles, vamos abraçar, vamos chorar com eles. Às vezes, querido, uma palavra que você lança, assim como Saul lançou lança sobre Jonatas, sobre Davi, uma palavra que você lança, que o teu filho percebe que você não acredita nele, que você não confia nele, você está matando ele.
Se você lançar uma palavra que o teu filho observa, estou falando de filhos naturais, filhos espirituais, que você não acredita nele, que você não tem um propósito para ele, você está matando ele. E todo pai que tiver filhos de propósito, que não souber dar destino para os seus filhos, vão perder seus filhos de propósito. Você precisa ser um pai de destino, senão você vai perder seus filhos de propósito. Então não lance palavras que demonstram a eles que você não acredita neles. Pelo contrário, impulsione eles. Impulsione eles. Ezequias, no 2 Reis, capítulo 20, vem uma palavra de juízo sobre a nação de Israel. Aí ele pergunta: em que dias vai acontecer isso? Ele entende que não seria nos seus dias. Ele fala: boa essa palavra. Ele fica conformado, porque o mal viria, mas não viria nos seus dias. Talvez nós tenhamos esse coração de Ezequias também. Não está preocupado com a igreja que vai sobrar para os nossos filhos. Não estamos preocupados em que dias os nossos filhos viverão no futuro. Nós só estamos preocupados em viver o hoje. Só estamos preocupados na satisfação da nossa carne, na nossa satisfação, seja ela aparentemente espiritual. Tenha o time de Deus, querido. Deus chamou Moisés e falou assim: Moisés, levanta Josué. Deus chamou Elias e falou: Elias, levanta Eliseu. Tenha o time de Deus. Entenda que você não vai cumprir o propósito sozinho. Vai chegar uma hora que você vai ter que levantar outro. Prepare. Trabalhe para as próximas gerações. Abra a tua Bíblia aí para a gente encerrar 2 Crônicas, capítulo 6. Segunda Crônicas, capítulo 6, versículo 14 a 19. Segunda Crônicas 6, 14 a 19. Davi sonhou construir um templo para o Senhor, assim como eu e você temos tantos sonhos, tantos desejos. Não sabemos o que Deus vai nos permitir realizar. Não sabemos o que Deus vai nos permitir construir. Davi era o cara, irmão. Partiu para a eternidade sem ver um dos seus sonhos realizado. Mas se o meu sonho se realiza na minha próxima geração, eu estou mais do que realizado. E Salomão constrói o templo. Então vamos aprender o segredo de alguém que conseguiu construir? Vamos aprender? Vamos aprender a motivação de alguém que conseguiu fazer algo grande para Deus? Você quer aprender? Eu quero aprender. Então, numa oração você observa a motivação de uma pessoa. E aí Salomão diz assim: e disse o Senhor Deus de Israel, e disse: ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, nos céus e na terra, como tu que guardas a aliança e a misericórdia a teus servos, que de todo o coração andam diante de ti, que cumpriste para com o teu servo Davi, meu pai, o lhe que prometeste, pessoalmente o disseste, e pelo teu poder o cumpriste, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor Deus de Israel, faz a teu servo Davi, meu pai, o que lhe declaraste, dizendo: não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, contanto que os teus filhos guardem o seu caminho, para andarem na lei diante de mim como tu andastes. Agora também, ó Senhor Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra para que disseste a teu servo Davi. Preste bem atenção nesse ponto, o entendimento de Salomão. Mas de fato, habitaria Deus com os homens na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Meu irmão, Deus não cabe dentro da tua igreja. Deus não cabe dentro da tua denominação. Deus não cabe dentro do teu ministério. Deus não cabe dentro da tua campanha. Ele não cabe lá. Ele é muito grande.
Ele é muito grande. Ele é o Deus das gerações, irmãos. Ele não é o Deus da tua cidade. Ele não é o Deus da denominação que você quer que Ele seja. Ele é o Deus de toda a terra. O dia que eu e você entender, como Salomão, que construiu um templo gigantesco, monumental, ele diz assim: Senhor, mas de fato, habitaria Deus com os homens na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não podem te conter, quanto menos essa casa que eu edifiquei. Aqui Salomão vai continuar a sua oração. Ele vai dizer: Senhor, essa casa nós edificamos em teu nome. Quando Saul constrói um monumento, ele constrói um monumento em seu nome. Quando Davi constrói um monumento, ele constrói um monumento em nome do Senhor. O que você está construindo, querido? É em nome de quem? É em nome de quem que você está construindo? Será que nomes de denominação perdurarão por gerações e gerações? Então construa em nome do Senhor. Não é nem para Ele, é no nome dEle, é em nome dEle. Fique de pé todos, vamos adorar o Senhor um pouco. Vamos dizer a Ele: Senhor, o Senhor tem liberdade, Deus. O Senhor tem liberdade, Deus. O Senhor tem liberdade, Deus. Diga isso para Ele, querido. O Senhor tem liberdade, Deus. Liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito